Em uma série de processos que logo podem revelar nomes de celebridades de destaque conectadas aos infames Freak Officer de P. Diddy. Mas antes que esses processos sejam arquivados, algumas celebridades estão correndo para chegar a acordos e manter seus nomes fora da conversa sobre Diddy. Com literalmente milhares de acusações contra Diddy e mais de uma centena de processos civis a caminho, como esses supostos infratores poderão acompanhar tudo isso? E se essas acusações alarmantes forem verdadeiras, eles poderiam enfrentar acusações criminais. Aqui é o DK Channel, seu canal de notícias. Não esqueça de curtir e compartilhar, isso ajuda demais o canal a crescer e trazer conteúdo para todos vocês. Tem sido um mês movimentado para Sean O.P. Diddy Combs, de 54 anos, que passou todo o mês de outubro atrás das grades sob acusações federais de conspiração de extorsão, tráfico sexual por força, fraude ou coerção e transporte para se envolver em prostituição. Isso ocorre depois de mais de uma dúzia de processos civis terem sido movidos contra Diddy, alegando que ele era um chefe em um esquema de tráfico sexual que durou décadas. Os processos civis e a acusação federal descrevem um padrão semelhante em Diddy ou seus associados drogando vítimas, frequentemente agredindo-as sexualmente, forçando-as a fazer sexo com prostitutas e filmando tudo isso. Esses cenários foram apelidados de Freak Officer por Diddy, e esse termo foi listado em vários processos civis e na acusação. Os federais dizem ter gravações disso também, e foi isso que levou à prisão de Diddy. Portanto, sabemos com certeza que Diddy está de alguma forma presente nessas gravações, mas também há rumores de que outros nomes de alto perfil foram capturados nessas filmagens. Obtivemos essa informação do advogado de Houston, Tony Buzbee, que está por trás de mais de 100 processos civis contra Diddy, que devem ser arquivados nas próximas semanas. Nesta semana, 7 processos civis foram arquivados listando Diddy como réu. As alegações variam de 1995 a 2021, com múltiplas acusações de estupro, inclusive de um menor. De acordo com Buzbee, mais processos estão a caminho, com alguns nomes de grandes celebridades também envolvidos. Falei com Buzbee um dia após ele anunciar os processos e perguntei sobre essas celebridades. Muitas pessoas estão falando sobre os nomes que podem surgir nesses processos. Você mencionou que alguns desses nomes são bastante conhecidos e podem nos surpreender. O que você pode me dizer sobre esses nomes? Há muitas pessoas que poderiam ser implicadas em crimes futuros? É possível que as coisas que serão listadas nesses futuros processos possam ser processadas criminalmente? O que você pode me dizer? Bem, sou muito cuidadoso ao falar sobre se alguém cometeu ou não um crime. Você sabe, o sistema civil é muito diferente do sistema criminal. As autoridades criminais são muito seletivas em relação às acusações que perseguem, porque o padrão de prova é além de uma dúvida razoável. No sistema civil, o padrão de prova é mais provável que sim ou preponderância das evidências, então é um padrão muito mais baixo no sistema civil. Mas, para responder à sua pergunta sobre crimes, não vou comentar sobre isso. Quanto à possibilidade de haver pessoas adicionais, pessoas que todos conhecemos incluídas em alguns desses processos, não há dúvida de que esse será o caso. Não há dúvida de que alguns desses eventos e dessas agressões ocorreram em casas de pessoas específicas, alguns locais, alguns hotéis, alguns clubes. Sabemos que havia pessoas na sala quando algumas dessas coisas ocorreram. Não se lembrar do que aconteceu depois. A minha visão é que, se você participou, lucrou, incentivou, assistiu enquanto acontecia e de alguma forma se envolveu, mesmo que de forma periférica, e não tentou interromper, especialmente em relação a menores, então vejo que você tem responsabilidade no lado civil. É isso que estamos analisando, e obviamente queremos ser muito cuidadosos sobre quem nomeamos, porque um erro nesse aspecto não é bom para ninguém. Não serei a pessoa que começa a nomear possíveis envolvidos e denegrir pessoas sem motivo, porque o caso é sobre credibilidade. Certifiquei-me de que cada uma das pessoas que representamos atualmente são pessoas das quais me orgulho de representar e acredito nelas e em seus casos. Mas quero ter certeza de incluir todas as partes potencialmente responsáveis quando entrarmos com o caso. Esses nomes que você está disposto a incluir nos processos, por que nos surpreenderão tanto? É porque são pessoas queridas no universo de Hollywood?
Tenho recebido essa pergunta muitas vezes, e eu entendo que você está fazendo seu trabalho, obviamente você quer saber quem são para tentar descobrir mais detalhes. Acho que deixarei assim, era um segredo que todos sabiam sobre o que estava acontecendo nessas festas e algumas das coisas que aconteciam nas chamadas after parties. Havia um padrão e prática de comportamento que acontecia há muitos anos. O jeito como tudo acontecia era praticamente o mesmo por muitos anos. Normalmente envolvia pessoas identificadas e especificamente convidadas para certos locais e festas. Quando chegavam, recebiam uma bebida específica e eram obrigadas a bebê-la. Se não bebessem, muitas vezes eram expulsas da festa, e muitas dessas pessoas bebiam o que lhes era oferecido e literalmente não se lembravam do que acontecia a seguir. Não se lembravam quase de nada que aconteceu depois, e na manhã seguinte, acordavam desorientadas, feridas, confusas, assustadas, envergonhadas, cheias de culpa, se perguntando o que diabos aconteceu com elas. Algumas, é claro, têm memórias claras sobre o que aconteceu, mas simplesmente não conseguiam impedir que aquilo acontecesse. É realmente algo incrivelmente grave, especialmente em relação àquelas que eram menores na época. E minha visão é que, se você estava por perto, estava lá, assistindo e participando de alguma forma, você é cúmplice. Obviamente, qualquer um que estivesse diretamente participando disso, na minha visão, deveria estar preso, mas essa não é uma decisão minha, é das autoridades. Meu trabalho é encontrar e identificar todas as pessoas envolvidas, que facilitaram, beneficiaram-se ou lucraram com isso, e garantir que sejam partes nesses casos à medida que os arquivamos. E há uma longa lista de pessoas. Já disse e volto a dizer, não tenho dúvidas de que há pessoas agora que sabem que de alguma forma estiveram envolvidas nisso, que estão limpando suas redes sociais, vasculhando suas memórias, deletando seus textos, provavelmente deletando fotos e tentando se distanciar disso. E sabemos quem são ou descobriremos quem são. Isso não é algo que vai se resolver da noite para o dia, mas acho que estamos apenas começando a ver a ponta do iceberg aqui. Busby já enviou cartas de exigência para essas celebridades, e algumas já resolveram fora dos tribunais antes mesmo de os processos serem arquivados, o que significa que seus nomes podem nunca se tornar públicos. Então, como tudo isso funciona? Se realmente houver gravações incriminadoras dessas celebridades, elas poderiam enfrentar acusações também? É aqui que precisamos trazer o ex-procurador federal Jean Rossi. Nosso foco hoje é falar sobre essas grandes celebridades que aparentemente estavam envolvidas em alguns desses freak-offs, o suposto esquema de tráfico sexual de Didi. E agora há relatos de que algumas delas estão entrando em acordos fora do tribunal antes de sabermos seus nomes. Quais são seus pensamentos sobre isso? Aqueles que estão chegando a acordos provavelmente estão fazendo isso com cláusulas de confidencialidade, o que é aceitável, mas esses acordos podem vir à tona e serem expostos ao público se houver uma ordem judicial ou intimação. Essas informações entre as partes serão privadas, mas em um procedimento judicial, podem ter que revelar quem são e coisas assim. Mas eu diria isso, se eu fosse uma celebridade ou figura pública que teve qualquer contato com Didi e todos esses freak-offs e outros eventos explosivos, eles deveriam estar em pânico, e entrar em acordos provavelmente é a melhor coisa. Mas isso vai atrasar o possível inevitável, porque um procurador federal agressivo ou um grupo deles vai tentar descobrir esses nomes e as pessoas que fizeram acordos. Acho que você e eu já conversamos sobre isso no passado, porque tem havido essas alegações de que algumas celebridades da lista estão envolvidas em tudo isso. Quero dizer, elas têm que voltar à memória e pensar, eu estava com o P. Didi, eu estava nessa festa, ok, isso pode estar gravado, pode estar em algum lugar por aí. Então, o que você acha que essas pessoas estão fazendo? Sei que falamos sobre acordos, mas você acha que elas também estão contratando seus próprios advogados e reforçando suas equipes dessa maneira? Oh, as pessoas que podem estar envolvidas, se não estiverem contratando advogados, deveriam ter feito isso ontem ou há um mês atrás. E se não conseguirem um advogado, estão realmente em perigo, porque podem estar sujeitas a possível acusação, possíveis acusações criminais. Mas o melhor cenário para elas é que poderiam ser testemunhas colaboradoras, mesmo que não tenham se envolvido nesses freak-offs ou como quer que você os chame.
Elas podem ter informações relevantes sobre o que observaram ou poderiam fornecer pistas aos promotores. Sei que você falou sobre a agressividade desses procuradores federais, porque é o Distrito Sul de Nova York, eles são os melhores dos melhores, então provavelmente vão estar se referindo a esses processos, tentando descobrir quem são essas pessoas. E você mencionou que eles poderiam ser acusados, essas celebridades cujos nomes ainda não sabemos, poderiam ser acusadas. Como tudo isso pareceria? Bem, aqui está a questão: se eu fosse os promotores, e trabalhei no Distrito Leste da Virgínia, então considero que aquele é o melhor escritório de procuradores dos Estados Unidos, mas o Distrito Sul é um segundo próximo. Eles são brilhantes e provavelmente há 4 principais promotores neste caso. Eu não sei se eles vão adicionar mais réus porque você quer manter essa acusação limpa, é como as acusações contra o ex-presidente Trump, ele é o único réu. Se você incluir outras pessoas, terá moções para separação, conflitos, coisas assim. Então, eles podem ser adicionados como co-conspiradores não indiciados, mas não réus na legenda. Portanto, se eu fosse os promotores, nos próximos meses, essa data de maio de 2025 parece ridícula, vai ser adiada. Eles provavelmente vão continuar a trabalhar com o grande júri em potenciais vítimas adicionais, conspiradores adicionais, e eles podem ser nomeados na acusação, mas não como réus na legenda. Isso é o que eu prevejo. Você verá pelo menos 1, 2 ou 3 acusações substitutivas nos próximos meses, na minha visão. Você acha que é do interesse dessas celebridades, que sabem que estavam envolvidas e podem até ter falado com um advogado em relação a esses processos civis que ainda não foram arquivados, que essas pessoas que sabem que fizeram parte disso deveria procurar os promotores federais e dizer: "Ei, eu vou contar tudo o que sei agora e trabalhar ao seu lado"? Essa é uma pergunta excelente. A única maneira de isso acontecer é se a pessoa, em consulta com seu advogado, concluiu que fazia parte de uma conspiração e, de fato, fez coisas que violaram as leis federais. Nesse caso, talvez queiram entrar em contato para estancar a sangria ou atrasar o inevitável, porque acabarão recebendo uma ligação dos promotores federais. Mas isso depende de quanta informação seus advogados acham que os incrimina e os coloca em perigo. Mas se eles não tiverem nenhuma exposição legal forte, se eu fosse seu advogado, ou ajudar de alguma maneira a encobrir o crime, então posso ser responsabilizado por encobrimento de crime, conhecido como omission of felony. No entanto, simplesmente testemunhar um crime e não relatá-lo não cria, em si, uma obrigação legal de informar as autoridades. Em termos do caso de Diddy, faz sentido que os promotores federais concentrem seus esforços nele, considerando o líder de toda essa operação. É provável que não adicionem novos réus no caso principal nesta fase, especialmente celebridades cujos nomes ainda não foram revelados. Porém, após a conclusão do caso de Diddy, mesmo com um veredicto determinado, é possível que os promotores considerem ações legais contra aqueles que não foram inicialmente acusados. A abordagem mais prática seria focar em Diddy agora, mas ao mesmo tempo preparar possíveis acusações em um projeto paralelo, para obter a cooperação dessas pessoas como testemunhas. Se elas testemunharem no julgamento de Diddy, poderiam ser apresentadas como co-conspiradoras não indiciadas. Ir atrás delas apenas depois de concluir o caso de Diddy oferece menos incentivo, já que os promotores teriam seu troféu e poderiam mostrar isso como um sucesso antes de seguir para outro caso. Agora, em situações onde alguém presencia um crime como drogas sendo administradas a uma pessoa ou um menor sendo abusado, mesmo não sendo legalmente obrigado a relatar, pode haver consequências legais se forem descobertos tentando encobrir ou serem cúmplices de alguma forma. E tentar argumentar que tudo foi consensual vai ser uma das principais defesas de Diddy. Eles vão afirmar que as interações que ocorreram nas festas foram consensuais, tentando minar as alegações feitas nos processos civis e no caso criminal. No entanto, com tantos processos civis em andamento, mais de 100 esperados para serem arquivados nas próximas semanas, se isso representa uma tarefa gigantesca para a equipe jurídica de Diddy. Tony Buzbee e sua equipe enfrentam um grande desafio em lidar com esse volume de processos. Além disso, a pressão está sobre Diddy, cujas despesas legais serão astronômicas.
Ele provavelmente precisará de 2 ou 3 escritórios de advocacia para representá-lo, se conseguir coordenar isso, uma vez que esses processos civis além da acusação são uma grande distração durante seu julgamento criminal. O pior disso tudo em relação aos processos civis são as fases de descoberta, depoimentos e interrogatórios. Todas as informações coletadas nessas ações podem ser potencialmente compartilhadas com os promotores, beneficiando enormemente o Distrito Sul de Nova York. Isso poderia fornecer ao governo federal mais munições contra Diddy em seu caso criminal. Então, enquanto a defesa de Diddy pode se concentrar em alegar que as atividades eram consensuais, o volume de evidências e o número de pessoas envolvidas sugerem que ele terá um caminho extremamente difícil pela frente. À medida que mais detalhes surgirem, poderemos entender melhor a extensão dessas acusações e como isso afetará tanto os processos civis quanto o caso criminal. Em suas práticas, e enquanto estávamos prosseguindo com o caso criminal, também prestávamos muita atenção aos processos civis que estavam sendo movidos contra ele. Muito do que acontece em processos civis pode ser relevante, especialmente quando falamos de alegações que podem não ter surgido no caso criminal original. Os promotores federais provavelmente estão monitorando os processos civis contra Diddy, procurando evidências que possam estar em jogo nesses casos que poderiam levar a novas acusações. Se houver alegações de vítimas menores de idade, isso transforma completamente a natureza do caso. Não há defesa para consentimento quando o envolvimento com menores está em questão, e isso poderia levar a uma nova acusação substitutiva contra Diddy. No caso de Diddy, enquanto ele pode tentar argumentar que tudo foi consensual com vítimas adultas, qualquer evidência de envolvimento com menores removeria totalmente essa linha de defesa. É por isso que é crucial que os promotores estejam atentos aos detalhes que surgem nos processos civis, pois esses detalhes podem ser a chave para fortalecer o caso contra ele. Portanto, da perspectiva de um promotor, há um esforço coordenado entre garantir que o caso criminal siga em frente e buscar informações adicionais potencialmente prejudiciais dos processos civis. Isso pode incluir entrevistar advogados e reclamantes nos casos civis, analisar evidências apresentadas nesses casos e avaliar se há base para ampliar a acusação criminal. Ao continuar a construir o caso contra Diddy, os promotores estarão atentos a qualquer nova evidência que possa alterar a direção ou o escopo do caso. E à medida que mais informações surgem, é provável que mais nomes de celebridades venham à tona. Mesmo que alguns tenham tentado manter suas identidades protegidas por meio de acordos de confidencialidade (NDAs), essas proteções podem não ser a prova d'água, especialmente se as informações forem necessárias em processos judiciais. Quando pensei no conceito de tortura por gotejamento, me refiro à possibilidade de que os nomes possam vazar aos poucos, talvez um hoje, outro em alguns dias, à medida que mais detalhes dos casos civis e a investigação em andamento se tornem públicos. Mesmo que existam NDAs, as circunstâncias legais podem forçar a revelação dos nomes envolvidos, especialmente se forem chamados para depor ou prestar declarações que contradigam evidências em potencial. Assim, é bastante provável que ao longo das próximas semanas, veremos revelações incrementais sobre quem mais pode estar envolvido nesses eventos infames de Diddy. E, dado o histórico que se estende por décadas, podemos estar apenas começando a ver a amplidão dessas alegações. Como parte desse desenrolar, novos vídeos, gravações e fotos podem emergir, complicando ainda mais a situação para aqueles envolvidos. Como as investigações e os processos judiciais continuam, esses detalhes adicionais inevitavelmente aumentam a pressão sobre Diddy e qualquer outra pessoa associada a esses eventos, enquanto o público e a mídia mantêm um olhar atento no desenrolar dos acontecimentos. E vamos ver mais e mais informações surgindo, e isso não vai parar. Diddy se declarou inocente de todas as acusações contra ele, e após sua prisão, seu advogado Mark Agnifilo divulgou uma declaração que dizia, em parte, Diddy Combs é um ícone da música, empreendedor autodidata, homem de família amoroso e filantropo comprovado que passou os últimos 30 anos construindo um império, adorando seus filhos e trabalhando para elevar a comunidade negra. Ele é uma pessoa imperfeita, mas não é criminoso. Para seu crédito, o Sr. Combs tem sido nada além de cooperativo com esta investigação. Por favor, reserve seu julgamento até que tenha todos os fatos. Estas são as ações de um homem inocente sem nada a esconder e ele espera limpar seu nome no tribunal.
Atualmente, o julgamento federal de Didi está agendado para maio de 2025, mas antes disso, ele deverá retornar ao tribunal em 18 de dezembro. Para mais informações legais e atualizações sobre o caso, fique atento às notícias aqui ao DK Channel. Não esqueça de curtir e compartilhar e comentem. Vocês acham que ele será acusado? Ou sairá impune?